Meus irmãos, prestem bastante atenção no que o pastor Carlos Cardoso vai dizer sobre tudo isso que tem acontecido nesse mundo político, meus irmãos, e o que tem por trás, meus irmãos, de tudo isso que tem acontecido nesses últimos dias. Para quem não sabe, o pastor Carlos Cardoso é um grande estudioso do Apocalipse, tem grande entendimento, meus irmãos, e o que ele vai dizer é algo que está acontecendo diante dos nossos olhos, mas que infelizmente muitos não estão percebendo. Ouça só, meus irmãos, é muito forte. Olha só quem é Marco Rubio. Marco Rubio, só para você entender. Irmãos, Marco Rubio não vai vir como um diplomata bonzinho, ele vai vir com sangue nos olhos para expor toda a trama que está em torno da Ursal, que está em torno do Foro de São Paulo. E eu digo para vocês, irmãos, a Venezuela cai, o Brasil vai se apaziguar, vai fazer as pazes, porque não vai aguentar a pressão. O Pietro da Colômbia, que foi lá nos Estados Unidos provocar o mundo contra Israel, pensa na manifestação que está vindo aí. Então, veja bem, foi ele que pegou Padilha quando trouxeram os médicos cubanos para cá. Então, Marco Rubio... Então, veja que o mundo está pendendo para a direita. Pastor Carlos, qual é o objetivo de o mundo pender para a direita? É porque o líder que vai surgir mundialmente, ele terá características de direita. O líder mundial que vai surgir, ele vem com todo o protocolo de direita, com uma roupagem totalmente linda, mas por trás é um lobo, um lobo vestido de ovelha, essa é a palavra. Verdadeiramente o que está agindo no mundo, irmãos, é o próprio espírito do anticristo. Não tem outra palavra, é o próprio espírito do anticristo que está trabalhando nos bastidores para que o líder mundial surja. O Hamas aceitou negociar com Donald Trump. Imagine se o Brasil não aceitar a negociação com Marco Rubio. A Rússia aceitou negociar. A China aceitou negociar. A Índia aceitou negociar. Na reunião da OTAN, a União Europeia aceitou negociar. E agora o Brasil vai ter que sentar à mesa para negociar por livre e espontânea pressão com um camarada que tem ódio de comunismo e socialismo. É por isso que o ano de 2026 é o ano em que Donald Trump se torna o centro do mundo, gerando uma falsa paz no Oriente Médio e preparando o mundo para um caos. Eu acredito que 2026 tem muita coisa programada para acontecer. Então, essa negociação do Hamas é a 8ª G negociada no governo Trump, e ele autorizou agora o envio de mísseis de longo alcance à Ucrânia, e o próximo agora vai ser Vladimir Putin. Então não tem, tudo caminha para isso. E lembre-se, irmãos, nunca se esqueça, eu tenho falado isso toda a live, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Nunca se esqueça de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. O cavaleiro do cavalo branco. É versículo 3, irmão Mills. 1 Tessalonicenses 5:3. O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E por que ele está montado no cavalo branco? Porque ele está montado no cavalo branco, porque ele trará uma falsa paz ao mundo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. O príncipe que há de vir fará alianças com muito por uma semana. Uma semana, por 7 anos, o anticristo vai fazer uma aliança com líderes mundiais por 7 anos. O príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por uma semana.
Daniel capítulo 7, versículo 8, 7 e 8, Daniel viu 10 chifres. 10 chifres são 10 plataformas de governo mundial. Governo mundial. E entre os chifres, Daniel viu uma ponta pequena, com olhos como olhos de gente, uma boca que fala grandiosamente. Quem é que Daniel viu? Aquela ponta pequena com olhos e boca é o anticristo, que vai ter um poder pleno na terra por um curto período de tempo de 7 anos. Nunca se esqueça que Apocalipse capítulo 12, 3, quando João viu a besta, o dragão, ele viu que o dragão era grande e vermelho e tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças no dragão fala de um período pleno de poder ao mundo. O anticristo terá poder para governar o mundo por vontade humana. Meu Deus! Por vontade humana. João 3,19, a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus, irmãos, ele é justo. Deus é bom e é justo. Deus é bom porque dá o direito ao homem de semear. E ele é justo porque ele dá ao homem a colheita daquilo que ele plantou. O juízo de Deus é a colheita daquilo que o homem plantou. Então Deus dá o direito ao homem de escolha, e os homens querem as trevas, o pecado, a imoralidade, o afastamento de Deus. O povo está com ódio de cristianismo, de Deus. E o que Deus vai fazer, pastor Carlos? Deus vai dar à humanidade o que eles querem. Deus vai dar ao homem o que eles querem. Então veja que quem vai pedir, irmãos, que o anticristo se manifeste? Quem é que vai pedir que o anticristo se manifeste? A própria humanidade. São os próprios homens que vão clamar pela manifestação de um líder para solucionar os problemas mundiais. Meu irmão, as pessoas parecem que estão vivendo como que se não fosse morrer ou como que se Jesus não fosse voltar. E nós devemos estar preocupados. Então você faz parte da eternidade, você não tem fim. Aonde eu vou passar minha eternidade? Se você passou pelo Calvário, você tem vida eterna. Essa semana, o Jeff Bezos, dono da Amazon, começo de janeiro agora, investiu 16 bilhões de reais. Sabe do que? Numa empresa que estuda sobre vida eterna. 16 bilhões! Ele quer acrescentar a vida dos homens em 50 anos com nanopartículas e nanotecnologia. Mas eles querem encontrar a receita da imortalidade. Eu vou mostrar, provavelmente na segunda etapa, o início da implantação de chip cerebral em 2022 pela Neuralink de Elon Musk, que pode baixar a memória de uma pessoa, pode deletar a memória de uma pessoa, pode colocar uma outra memória dentro da própria memória. Olha o transhumanismo dentro de uma forma explícita diante dos nossos olhos. Mas o que os bilionários estão à procura? Da imortalidade. E você não precisa pagar 16 bilhões de dólares para ter certeza de imortalidade. Porque se o teu nome está escrito no livro da vida, você tem vida eterna, glória a Deus. Você tem dom, você tem o dom da imortalidade. João 11, 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora olha o que ele diz no verso 26 de João 11: e todo aquele que crê e vive em mim nunca morrerá, glória a Deus. Porque nós temos vida eterna. Agora, se eu não tenho uma vida na palavra, se eu não sou salvo, Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? Meu irmão, a morte ali no grego não é morte física,
A morte no grego é separação eterna de Deus. Qual é a punição do pecado? É uma separação eterna de Deus. Então veja que só existe esses dois caminhos. Ou você vai passar uma eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade longe de Deus. Mas você é bem-aventurado. Por isso que eu digo que os crentes são o povo mais inteligente, porque você já tem vida eterna. Mateus 24:14 é a base, né? É esse o texto. E nós temos que entender o que está no texto. Pode ler, meu irmão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Faz uma pergunta para o texto. O arrebatamento, a volta de Jesus é o fim? Não. Vou exemplificar aqui. Se Jesus voltar agora, nós vamos direto para o tribunal de Cristo para ser galardoado. Depois de sermos galardoados, nós vamos para as boldas do Cordeiro, aonde está lá em Mateus 8:11, né? Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e... Oh glória! Quanto tempo a igreja vai ficar no céu? Repita comigo: 7 anos. Você vai ver que nós vamos discorrer aqui isso daqui, eu só estou dando uma base. Então veja bem, na terra vem a tribulação e a grande tribulação. Aí durante a grande tribulação, leia para mim Apocalipse 14:6. Veja que se o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar, a pergunta que nós temos que fazer quando nós lemos Apocalipse 14:6 é: por que anjos vão pregar o evangelho na tribulação? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Não é um paradoxo? Se a igreja precisa evangelizar o mundo para Jesus voltar, porque durante a grande tribulação, anjos pregarão com o evangelho eterno? Porque o evangelho do reino de Mateus 24:14 será pregado no reino. Após a grande tribulação, nós vamos dar uma passada por esse contexto hoje. Lá no Armagedon, vamos lá. Eu gosto desse texto, Apocalipse 19. Jesus vai descer na batalha do Armagedon. E com quem Jesus vai descer na batalha do Armagedon? Com a igreja. Isso daqui já é tema para outro seminário. Reino milenial e a igreja governando com Cristo. A igreja vai ter poder de governo no milênio. E veja que no final do juízo, um remanescente de Israel vai clamar pelo Cristo da cruz, e Jesus vai descer com a igreja. Agora vamos lá, pastor, vamos ler esse texto, Apocalipse 19, vamos ler até o 11 ao 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Já prepara o 15 aí. Agora presta atenção. Quem era esse exército no cavalo, em cavalos brancos? É eu e você, meu irmão. É a igreja. Quem aqui tem um sonho de ir em Jerusalém, que não foi ainda?
Eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Você veio aqui para aprender hoje. Se você não for com esse corpo físico, não fique preocupado. Você vai descer lá com o corpo glorificado ao lado de Jesus. Agora olha o reino sendo implantado, verso 15, pode ler, pastor? E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele vai vir para quê? Para implantar um reino. Aí nós não vamos continuar o texto, isso aqui é só uma abertura para você entender. O anticristo e o falso profeta, nesse contexto aí de Apocalipse 19, vai ser lançado vivo no inferno, vão inaugurar o inferno. Todos que aceitaram a marca da besta vão ser exterminados pela palavra que vai sair da boca de Jesus. Todas as aves do céu vão ser convocadas à grande ceia do Deus Todo-Poderoso, porque é as aves que vão comer a carne dos poderosos, dos reis, dos tribunos, dos servos, dos cavalos que vieram para a batalha. E a Bíblia diz em Apocalipse 20 que um anjo vai vir com cadeias e vai prender Satanás por 1000 anos no abismo. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai sentar no trono de Davi, e durante 1000 anos o evangelho do reino será pregado. E veja que o mesmo contexto de Apocalipse 19:15 é Apocalipse 12:5. 12:5 de Apocalipse, a Bíblia diz que Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Isso quer dizer que ele vai governar o mundo. A única religião do mundo será o cristianismo por 1000 anos. E após o milênio, nós chegamos no fim, trono branco. Então compreenda que a falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a sua igreja agora. Pastor, então eu não devo pregar o evangelho. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o... Veja que não é evangelho eterno e nem evangelho do reino, é o evangelho. E o evangelho, nós temos que entender que Jesus não pediu para a igreja pregar. Jesus deu uma ordem. É por isso que Paulo disse: ai de mim se não anunciar o... Agora olha o que Paulo diz: porque me foi imposta essa obrigação. E eu sei que o que eu vou dizer aqui é sério, mas se faz necessário. Irmão, se um crente em Jesus, que foi batizado em água, frequenta culto, participa de mocidade, ciclo de oração, corpo de obreiro, se ele nunca ganhou uma alma para Jesus, talvez ele nunca nasceu de novo. Nós estamos vivendo diante de um cenário mundial, sendo preparado para a entrada desse cavaleiro do cavalo. Quem é que abriu o selo? Quem é que abriu o selo? Vocês acabaram de ler aí. Quem é que abriu o selo? Quem é que apareceu? O cavaleiro do cavalo branco. Então imagine aqui comigo. Imagine que isso aqui é um pergaminho. E imagine que tem 7 anéis sobre o pergaminho. É 7 lacres. 7 lacres sobre o pergaminho. 7 lacres. A Bíblia vai dizer no capítulo 5 que Jesus vai pegar o livro selado da mão do Pai. E os anjos vão começar João começa a chorar desesperadamente. Porque ele dizia: quem vai ser digno de abrir o livro, de pegar o livro e desatar os seus 7 selos? Aí o anjo parou e disse: João, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia. O Cordeiro de Deus
Ele é digno de abrir o livro, de pegar o livro e desatar seus 7 selos, porque ele foi morto. 5, 9 e 10. Porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então veja que Jesus pega o livro, quebra o lacre e aparece o cavaleiro. Então não é ele. Por que não é ele? Por que não é Jesus? Porque foi ele que abriu. Então quem é esse cavaleiro? Ele tem um monte de nome na Bíblia, né? Iníquo, homem do pecado, filho da perdição. E o mais conhecido é o anticristo. Repita comigo, anticristo. E aí a pergunta que muitos fazem, e nós temos que fazer para o texto: por que o anticristo está num cavalo branco? A brancura fala-nos do que, irmãos? De paz, não é isso? Paz. Paz. E ele vai trazer uma falsa paz. Então, nós estamos diante do contexto de Apocalipse 6. Porque o mundo está se preparando para a entrada deste cavaleiro, do cavalo branco. Segundo o texto também diz que esse cavaleiro tinha um arco na mão. E o arco aí, no grego, é arco de arco e flecha. Vejam, ele só tem o arco, mas ele não tem a flecha. Ele está com uma arma incompleta. Porque todo juízo que virá do Apocalipse terá permissão de Deus. É como que saísse do próprio Deus. Terceiro, a Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. E Jesus é vencedor desde a fundação do mundo. Oh glória! Aí a pergunta que nós devemos fazer é: da onde virá e quando se manifestará o anticristo? Vamos para a profecia. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E nós vamos entrar no primeiro contexto, é quando ele se manifestará. 9, 24 a 27, Daniel. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." Quando nós olhamos para as 70 semanas, nós temos que entender que essas 70 semanas estão relacionadas totalmente a Israel. Repita comigo, Israel. É como que se as 70 semanas fosse um meio de Deus purificar o povo judeu. É o que está no versículo 24. O propósito é essa, né? Olha lá.
as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, a tua santa cidade, Jerusalém, para quê? Fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então existe um propósito das 70 semanas sobre Israel. O que nós temos que entender sobre as 70 semanas? Primeiro, é que não são semanas de dias, são semanas de anos. São 490 anos proféticos. Quando é que começou a cronometrar as 70 semanas? Quando Neemias foi enviado para restaurar os muros de Jerusalém. Das 70 semanas, quantas semanas se cumpriu? 69, repita comigo, 69. Isso está lá, vamos lá, no verso de número 27. Sabe, entende, desde a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o ungido, repita comigo, ungido. Ungido aí vem da palavra também, Machia, ou Messias, ou o rei ungido de Israel. E aqui, desde que Neemias edificou Jerusalém até Cristo, meu irmão, começou a cronometrar essa semana. Veja que a Bíblia destaca o ungido, é Cristo, o Messias. Aí olha o que diz, eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem, o verso de número 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quando Jesus morreu dentro desse calendário profético, quando Jesus morreu foi exatamente na 69ª semana de Daniel. E o que aconteceu quando Jesus morreu? Quando ele disse está consumado, lá no templo aconteceu o quê? O véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, na teologia nós dizemos que abriu um hiato, um buraco no espaço, e parou de se cronometrar as 70 semanas. Para os adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, as 70 semanas elas terminaram na morte de Estevão. Mas se você pegar o contexto da igreja primitiva, você vai ver que não surgiu um príncipe que fez alianças com muito por uma semana. É simples de entender. Então, quando Jesus morreu, o véu rasgou, parou de se cronometrar. E falta 7 anos, repita comigo, 7 anos se cumprir. Então, nós, da morte de Jesus até agora, nós estamos vivendo, a gente chama de dispensação. Muitos já não estão usando mais a palavra dispensação, mas a era do Espírito. É este mover que nós estamos vivendo de igreja. Agora compreenda que é muito simples entender o que eu vou falar para vocês. Teve o início, Neemias foi enviado para restaurar Jerusalém. Teve um momento que parou, que foi a morte do ungido. E qual é que vai ser o start para voltar a cronometrar essa semana? Porque alguma coisa vai ter que acontecer. Ela não vai começar a ser cronometrada do nada. Algo precisa acontecer para essa semana começar a ser cronometrada. Alguém sabe? Será o arrebatamento da igreja. E você vai entender até o final dessa primeira parte o que eu estou dizendo. Então veja que o arrebatamento da igreja vai dar o start da última semana, que é a semana do príncipe que há de vir, que fará alianças com muitos. Quem é o príncipe que há de vir aí? É o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo. E veja que ele vai fazer alianças com muitos. Mas a Bíblia diz no verso 26, que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o seu santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações que estão determinadas.
Ele fará firme alianças com muitos por uma semana. Por uma semana. E na metade da semana, 1260 dias, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meus irmãos, eu tenho que entender quando é que o príncipe vai se manifestar. Quando a igreja for. Quanto tempo esse príncipe terá de governo? 7 anos. Repita comigo: 7 anos. É só 7 anos, meu irmão. Será o suficiente. Aí depois nós vamos entrar nesse contexto. Agora eu tenho que perguntar: da onde virá? Abra comigo, pastor, os irmãos, Daniel capítulo 7. Se nós lermos todo o texto, nós vamos ficar só com 7 e 8. Eu vou citar aqui. Mas veja bem, irmãos, você que está anotando aí, anote Daniel 2 e Daniel 7. É o mesmo assunto de formas diferentes. A estátua de Nabucodonosor e os 4 animais é o mesmo assunto, mas de uma forma diferente. Então veja bem, a Bíblia fala sobre 4 impérios globais. Quantos impérios? 4 impérios globais, que é babilônico, medo-persa, grego e romano. É só esses 4 impérios, que é contextualizado. Você que está aí com a Bíblia aberta, Daniel 7. Daniel 7, o primeiro império global é o babilônico, repita: babilônico. E em Daniel 2 é a cabeça da estátua de Nabucodonosor, que é a Babilônia. A Babilônia foi um império que teve um domínio de expansão mundial. É por isso que uma das belezas do mundo antigo era os jardins suspensos da Babilônia. Foi também na Babilônia que foi erguida a Torre de Babel. É muito importante você entender isso, que é o mesmo espírito. Eu preguei terça-feira na série sobre isso. O mesmo espírito de governo mundial que estava em Gênesis 11 é o mesmo espírito que percorre o mundo até o Apocalipse. De um homem governar o mundo inteiro, de um homem dominar a raça humana inteira, de um homem escravizar a humanidade inteira. Esse princípio surge em Nimrod. Deus não permitiu, espalhou o povo. Aí vem Nabucodonosor, e ele tem um governo de amplitude mundial. E hoje, é bom nós entendermos o local disso hoje, é exatamente onde está o Iraque. Primeiro império de âmbito global. Segundo império está no peito e nos braços da estátua e no urso. Veja bem, a Babilônia está descrita em Daniel capítulo 7, versículo 1, 2, versículo 4. Aí veja bem, versículo 5 nós temos o urso, né? Que é o império medos e persas. A Bíblia diz que o urso estava sobre os pés. Os medos e persas também governaram o mundo inteiro. A Pérsia hoje, infelizmente, irmãos, a Pérsia hoje é exatamente onde está o Irã, aquela região persa, que é o maior inimigo de Israel hoje. Os medos e os persas dominaram o mundo todo. Aí cai o império, os medos e persas, e vem o império grego. Repita comigo: império grego. O império grego, ele já está entre Malaquias e Mateus. Veja que o babilônico surge em Babel. Ele percorre a Bíblia, vem medos e persas. E quando os medos são derrotados pelos gregos, nós estamos numa das piores fases da Bíblia, que é entre Malaquias e Mateus. Alguém sabe o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? É o período interbíblico, chamado também do silêncio. Meu irmão, Deus se calou. E aí vem o império grego, não só com uma cultura de poderio, mas muita coisa surgiu na Grécia, mas a maior foi a cultura do saber, porque daí surgem os filósofos.
Aristóteles, Platão, os deuses gregos, que estão infiltrados na sociedade até agora. E o Império Grego, ele começou com até profanação no templo. Na Guerra dos Macabeus, ofereceram um porco no lugar do sacrifício em Jerusalém. Isso é tremendo. Mas aí você vai entender que no final do Império Grego houve uma pacificação mundial. Começou as importações, exportações, estradas, cultura, sabedoria, porque o mundo estava se preparando para a entrada do Salvador. E aí vem Gálatas 4:4, Paulo disse, né, que vindo a plenitude dos tempos veio Jesus nascido. Isso quer dizer que Jesus nasceu no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Oh glória! Agora veja que Jesus já vai nascer sobre o quarto império. O quarto império, veja bem, o império, vamos voltar aqui, ó, Império Babilônico, cabeça da estátua e leão. Império Medo-Persa, peito e braço da estátua e o urso. Império Grego é o ventre da estátua e a coxa da estátua e o leopardo. E aí vem o último império global que começou nos dias de Jesus e vai se estender até o Armagedon. Qual é o último império global? Romano. Veja, aí nós vamos ler. Não, pera, quer passar para outro livro? Vamos ler Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos lá. Depois disto eu continuei olhando nas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Que coisa tremenda, né? A Bíblia é tremenda, irmãos. Repita comigo, Império Romano. Veja que as pernas e o pé da estátua, cada pé tem 5 dedos, sim ou não? Formou 10. A cabeça da fera que Daniel viu no capítulo 7, verso 7 e 8, tem 10 chifres. E entre esses chifres surge a ponta pequena. Aí veja, vamos lá, Apocalipse 12, verso de número 3. E Apocalipse 13, 1. Na cabeça do dragão tem 10 chifres, e na cabeça da besta também tem 10 chifres. E viu-se o sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Capítulo 13, versículo 1, pastor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então veja aqui os 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, meus irmãos, os 10 chifres que nós vamos nos deter aqui são as 10 plataformas de governo mundial que darão o governo do mundo à ponta pequena. A ponta pequena que Daniel viu com olhos como olhos diante de uma boca que fala grandiosamente, é o príncipe que há de vir e é também o cavaleiro do cavalo branco. E veja que os 10 chifres são 10 governos mundiais dentro desse âmbito do globalismo, de uma unidade governamental, que darão o mundo, o governo, a um homem só. Pena que não está no slide. Depois eu vou passar os slides para o pastor, se ele quiser passar para os obreiros passam para os irmãos, não tem problema nenhum. Nós temos Bento XVI, antes de renunciar, ele falou da importância de um líder global. Papa Francisco tem discursado que para solucionar o problema da terra nós precisamos de um líder global.
Rainha Elizabeth do Reino Unido, o último discurso dela de 2021, no mês de novembro, ela declarou novamente: nós precisamos de um líder, de um governante mundial. A ONU diz que para soluções globais, para problemas globais, nós precisamos de soluções globais e de um líder forte que traga solução para o planeta. Veja que é um discurso único de estadistas, empresários, líderes, influências mundiais que já estão colocando na mente da população a necessidade de surgir um homem que traga a solução para o planeta Terra. Quem é que vai dar o governo? Se os governos, as 10 pontas não estiverem unidas de início, não vai dar certo. Veja que depois 3 pontas vão cair. Isso quer dizer que o governo do anticristo ele não vai ter uma expansão de planeta, porque ele vai ainda encontrar resistência. Mas ele vai entrar de âmbito mundial diante de uma plataforma mundial. E querido, é mais do que claro que eu vou dizer aqui. 194 países no mundo nós temos hoje. Sim ou não? Quantos países de direita nós temos? 7. Está virando um mundo vermelho. Por quê, meu irmão? Vai estar lá no slide depois. Nós estamos nessa guerra entre direita e esquerda, sim ou não? Irmãos, direita e esquerda é braço do mesmo comando. Então imagine esse microfone aqui, é a cabeça, imagine aqui, direita e esquerda. Existe um comando e existe o direito e o esquerdo. Quando você estuda sobre direita e esquerda, começou lá na Inglaterra. Imagine a rainha está aqui reinando, e ela tem um conselheiro de esquerda pervertido e um conselheiro de direita equilibrado. O de esquerda quer bagunça, quer guerra, quer orgia, quer tudo que não presta. E o de direita tem princípio. E a rainha está governando aqui. Então, ora ela escuta o de esquerda, e ora ela se volta para... Mas o comando é o mesmo. Existe um governo invisível. É por isso que eu quero indicar esse livro a todos vocês. É um livro de uma jornalista chamada Cristina Martins Gimenez. Ela ficou censurada por anos, esse livro, que ela declara o que é Grupo Bilderberg, o que é Clube de Roma, o que é as 13 famílias mais poderosas do mundo. E veja, meu irmão, não é uma cristã, porque tudo hoje é teoria da conspiração, não é? Meu irmão, você sabia quem colocou na mente da população mundial a teoria da conspiração? Sabe quem foi? A própria CIA. Por quê? Porque o povo americano começou a ver uma estrutura de política totalmente diabólica. E aí a CIA foi e começou a colocar nos filmes de Hollywood. Foi Hollywood que começou, teoria da conspiração. Hoje, nessa era, é a fake news. Por quê? Primeiro eles lançam uma mensagem preditiva para você não acreditar na verdade. Como coisas que eu vou falar aqui, até o final dessa palestra, a tua mente na hora vai dizer assim, é fake news. Por que a fake news foi criada? Para você não acreditar mais em verdade nenhuma. Seja sincero, quando você ouve uma mensagem muito forte, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Fake news. A tua mente já foi projetada para rejeitar a verdade. Como a teoria da conspiração, porque não é teoria, é a conspiração em ação. E a direita e a esquerda sempre trabalharam de uma forma conjunta. Só que agora, como nós estamos na eminência da entrada do príncipe, o anticristo, ele é oposição a Deus. E o governo do anticristo não tem princípio, não tem moral, não tem ética, ele é totalmente de esquerda. Só que são braços do mesmo sistema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E só vou dar uma abertura aqui. Devemos orar pelo nosso presidente. Quando você estuda um livro como esse daqui,
e vê a cena de 7 de setembro. Bolsonaro discursando, o povo brasileiro todo na rua. Estávamos à beira, como muitos pensavam, de um golpe militar. E de repente, do nada, ele chama Michel Temer para acalmar os ânimos de Brasília. Meu irmão, se você estudar sobre quem é Michel Temer na política brasileira, ele é conhecido como vampiro. Ele é agente da nova ordem mundial no Brasil desde 1989. E Bolsonaro retrocedeu, porque ele não pôde agir. Porque existe um governo maior por cima que a gente chama de governo invisível, que já é controlado pelo próprio espírito do anticristo. Só que para muitos isso é uma teoria. Mas quando você começa a estudar de perto essas coisas, você vê nitidamente. Veja que alguns de direita, quando foi chamado, por exemplo, o Alan do Terça Livre, que está totalmente censurado no YouTube, o Alan, ele colocou no seu Twitter, quando o Temer foi chamado, game over. Por quê? Porque é um sistema, meu irmão. Os governos do mundo estão amparados para a entrada do príncipe. Existem reações contra? Ainda existe. Mas nós estamos chegando num momento, é por isso que a eleição brasileira, ela não é só a eleição mais importante para o Brasil, ela é uma das eleições mais importantes de âmbito mundial. Porque o maior país de direita do mundo é o Brasil. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então veja que existe no meio dos governos uma infiltração. E é nítido hoje. Meu irmão, não é só aqui no Brasil que o povo está usando máscara. São nos 194 países do mundo. Não é só aqui no Brasil que eles estão exigindo passaporte sanitário. É nos 194 países do mundo. Não é só aqui no Brasil que eles estão obrigando crianças, adolescentes, jovens e idosos a tomar imunizante. É nos 194 países do mundo. Então você vê que é um comando só que está por trás de tudo que nós estamos vivendo agora. Só não enxerga isso quem está no TikTok, meu irmão. É só quem está no TikTok que não enxerga isso. Não está claro? Não está claro? Então você vê as 10 pontas. Nós temos hoje o G7, que poderia ser as 7 cabeças, com 10 impérios globais dando suporte. Ou Emmanuel Macron, agora como líder da União Europeia, ele já fala da necessidade de ter o G10, de 3 potências se unirem como nações mais poderosas do mundo para a implantação do governo mundial. Queridos, agora compreendo. Da onde virá o anticristo? Repita comigo, Império Romano. E aí eu vou defender uma tese teológica minha. Eu não acredito num anticristo muçulmano, como alguns pregam. Eu não acredito em um anticristo americanizado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o último império global vai ser o Império Romano. A União Europeia, repita comigo, União Europeia. Ela é o maior modelo de um mundo globalizado. Hoje são 27 países, fora os agregados que chega a 33. O que a União Europeia tem? Uma única moeda, um único governo, que agora é o Emmanuel Macron que está na liderança, e a religião forte do mundo, que é Roma. É o maior modelo de governo para se implantar em âmbito mundial. Vocês conseguem compreender isso? Então existem muitas pessoas afirmando que pode ser Emmanuel Macron, pode ser Jared Kushner. Outros estão dizendo que o anticristo já está nos bastidores trabalhando e não se apresentou ainda. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: este líder global já caminha conosco
nesse exato momento sobre o planeta Terra. Ele não pode governar ainda. Por que ele não pode governar ainda? Porque a igreja está aqui. E aí nós vamos agora, pastor, vamos lá, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9 e o 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. Meu irmão, essa batalha do capítulo 12 vai acontecer no dia do arrebatamento. Eu vou explicar. Esses textos que foram acabados de ler não é a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer acontece no versículo 4. Lê o verso 4, pastor, do capítulo 12. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então veja que a queda de Lúcifer acontece no verso 3. A batalha de Daniel 12, versos 7, 8 e 9 acontece no dia do arrebatamento. E agora olha a transição, meu irmão. O start da tribulação, para depois nós vamos entrar na grande tribulação. Presta atenção. Aonde é que está o governo de Satanás? Na terra ou nos ares? Vamos lá, Efésios capítulo